vocês, tá? Porque é um pacto que a gente vai fazer. E esse pacto é no seguinte sentido. Boa noite, Bruna, Giovanni, que entraram agora. Então, como a nossa aula é véspera de feriado, muita gente aí trabalha também fora, o trabalho escritório já meio que pegou um recesso aí hoje, eu prometo que vai ser uma aula mais prática, vamos dizer assim, mas, na verdade, a minha cachorra está extremamente revoltada, peço perdão, mas, basicamente, a gente vai fazer um acordo no seguinte sentido. Dano moral é um negócio extremamente complexo, muito complexo, muito complexo. Eu tenho um vídeo que eu gravei para a turma do ano passado no YouTube, dentro de uma visão crítica sobre dano moral, tá? E eu vi que quando eu tive essa visão mais crítica sobre dano moral, eu achei que eu peguei, sabe, pé direito de piloto de Fórmula 1, pisei muito fundo. Eu acho que, na verdade, a gente não poderia ter dado aquela profundidade. Então, eu modifiquei a aula, mas eu vou dar aqui uma aula um pouco mais sintética, mais didática, mais objetiva, com casos práticos. Lembrando que essa parte de dano moral é o que vai cair na prova da OAB, é o que vai cair ali, primeira fase de concurso público, aqui que aparecem os informativos do STJ, súmula do STJ, essas coisas. Então, é uma aula extremamente importante, porque, na verdade, até agora, basicamente, não até agora, mas a gente falou bastante coisa sobre teoria. E aqui o dano moral, a gente vai ter uma visão prática muito grande sobre isso. E a visão prática nada mais é do que o que vai cair lá no concurso público e na OAB de vocês, tá? Então, precisa ter uma atenção especial nessa aula. Então, fica como recomendação vocês terem essa aula ou esperarem terminar a aula de dano moral, porque, novamente, não é uma aula que vai se esgotar hoje, tá? A gente vai falar de mensuração, vai falar de um monte de coisa aí mais pra frente, na nossa semana que vem, mas é uma visão um pouco mais superficial sobre o tema. E aí eu recomendo para vocês terem uma visão um pouco mais crítica, aprofundada, assistirem o vídeo que está lá no YouTube, depois eu posso até mandar o link para vocês, porque, na verdade, aqui a gente vai limitar dano moral a algumas questões, por exemplo, referentes a direito da personalidade, algo nesse sentido. Nós temos ali um rol dentro do nosso Código Civil, que a gente vai estudar em relação a alguns artigos, e depois isso na aplicação prática. Mas, novamente, hoje o dano moral ele é muito mais do que isso. Mas, dentro dessa visão clássica, são as visões que são mais a visão, desculpa, mais cobrada ali nas questões, esse tipo de posicionamento. Então, por exemplo, primeira fase vai cair o que a gente vai estudar aqui no nosso curso. Já a segunda, aliás, já na prova oral, quarta fase de concurso, terceira fase de concurso, a visão crítica é muito importante, porque hoje o dano moral ele pode ser visto como uma ofensa a direito existencial. Então, assim, são coisas muito além do direito da personalidade, porque, vamos imaginar, se for só ofensa a direito da personalidade, isso é uma coisa de um direito subjetivo. Então, só existiria dano moral sobre o rompimento ou violação de um direito subjetivo, mas isso a gente vai verificar que a partir do momento que a gente posiciona a pessoa humana dentro do centro do ordenamento jurídico, e aí aparece a ideia de direito existencial e várias questões, eu estou resumindo de uma forma bem chucra mesmo essas questões, nós temos ali um direcionamento que, na verdade, não só o direito subjetivo vai ser aplicado, a gente tem questões muito além do direito que está positivado, são questões interpretativas, questões da essência da pessoa humana, e em relação a isso, nós temos sim uma vasta aplicação de instituto, sobretudo aqui quando a gente está falando de dano moral. Então, reduzir dano moral a questões meramente de direito subjetivo pode ser um equívoco, mas é a visão clássica e é a visão majoritária, é a visão que os manuais mandam, e eu tenho que ter essa responsabilidade com vocês dentro desse primeiro momento, tá? Então, só essa recomendação, uma aula mais soft, vamos dizer assim, nesse momento, e aí depois eu recomendo que vocês assistam lá no YouTube essa minha aula que eu dei no ano passado, porque é a visão mais crítica sobre o conceito de dano moral. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou começar aqui a compartilhar. Deixa eu só abrir meu PowerPoint, que ele está fechado aqui. Deixa eu me organizar um pouquinho melhor aqui. Então, vamos lá. Danos morais. Apareceu aí já, né? Então, gente, a gente tem uma discussão extremamente interessante, que vem lá do Código de 1916, nosso Código Civil Bevilacqua, que a gente perpassa ali algumas discussões, isso é muito interessante. Por exemplo, se alguém for trabalhar
dano moral ali, um eventual TC, algo nesse sentido. É muito importante ter essa leitura prévia, mas eu vou começar antecipando um pouco da história. Eu vou já olhar para a nossa Constituição Federal de 1988 e a gente vai encontrar, dentro da nossa Constituição de 1988, uma ideia de dano moral que se torna pacífica, tá? Porque nós tínhamos discussões anteriores à Constituição, que ora pendia para a aplicabilidade desse algo autônomo em relação ao dano material, uma reparabilidade em relação a danos imateriais, ou seja, não era meramente o dano patrimonial, mas sim aquilo que ofendia a pessoa, aquilo que ofendia os direitos da personalidade dessa pessoa, mas foi dentro da Constituição Federal que nós tivemos ali uma pacificação em relação à possibilidade da gente aplicar, a gente trazer essa ideia a gente vai colocar alguns termos, né, reparabilidade e não ressarcimento, porque a gente não consegue ressarcir danos morais, a gente repara os danos morais, porque é impossível você ressarcir o status quo dos danos morais. É uma ofensa que é muito além do direito patrimonial. Por isso que hoje é muito mais adequado, talvez, falar em ofensa a direitos da existência do indivíduo. Mas a nossa Constituição Federal de 1988, ela é um ponto referente aos danos morais muito revolucionário, porque antes desse tema nós temos ali algumas questões dentro do direito do trabalho, dentro do direito das famílias, que eram colocadas, mas eram colocadas de uma forma muito complicada, porque, na verdade, a partir do momento que a Constituição consolida essa possibilidade dessa reparabilidade dos danos morais, os danos imateriais, dos danos extrapatrimoniais, nós temos ali a possibilidade de transbordarmos para todas as outras áreas do direito. Então, família, a gente vai ter dano moral, a gente vai falar, por exemplo, eu tive dentro de uma aula recente falando de responsabilidade por quebra pré-contratual, responsabilidade civil por quebra pré-contratual de nubente, ou seja, do noivo, né, que abandona essas questões, né, abandona dias antes do casamento, tudo isso, a gente tem a possibilidade de gerar uma indenização, além de, por exemplo, esse noivo que abandonou a noiva lá, faltando 10 dias do casamento, dentro de uma repercussão social muito grande na cidade, além dele ter que, vamos colocar assim, via de regra, né, ter que pagar as despesas de buffet, as despesas de eventual fotógrafo, de eventual igreja, algo nesse sentido, que são os danos patrimoniais, nós vamos extrapolar para outra esfera, que são os danos imateriais, nossos danos extrapatrimoniais, a nossa esfera moral. Como que essa noiva se sentiu, né? Qual que foi a ofensa em relação à moral dessa noiva, sobretudo nesse tipo de caso concreto. Então, a partir do posicionamento disso na Constituição Federal, nós temos sim a nossa possibilidade de reparabilidade por danos morais sendo aplicados ali dentro de todo o nosso ordenamento jurídico, beleza? Bem, novamente, dentro desse pacto semântico, vamos dizer assim, que a gente está colocando aqui com vocês, o nosso dano moral ele vai aparecer basicamente como uma lesão aos direitos da personalidade, como eu indico para vocês no slide. Então, os direitos da personalidade, eles estão positivados, claro, dentro da Constituição, sobretudo no rol do artigo 5º, mas para o nosso Código Civil a gente tem ali um rol, né, do artigo 11º, nosso artigo 11, até o artigo 21º, nosso artigo 21. Então, dentro desses artigos ali que são colocados dentro do nosso Código Civil, nós temos os nossos rols dos direitos da personalidade. E os nossos danos extrapatrimoniais, imateriais ou morais, enfim, que são os nomes que acabam aparecendo, eles vão, de fato, tentar trazer ali uma proteção especial em relação a estes artigos destacados, ou seja, do artigo 11 até o artigo 21 do nosso Código Civil, beleza? E aqui, na verdade, nós temos uma ideia de que a gente não pode colocar uma precificação. Tanto é que a ideia a gente vai estudar a precificação, provavelmente na semana passada, de tabelar dano moral. Por exemplo, morte, R$200 mil. Acidente com a perda de uma perna, R$40 mil. E a gente vai verificar que existe uma crítica muito grande em relação, sobretudo da doutrina, de tabelar, de você trazer uma ideia de uma precificação em relação aos danos morais, tá? Então, nós não temos a possibilidade de a gente determinar um valor em relação ao sofrimento de uma outra pessoa, tá? É impossível a gente colocar este valor. O que o dano moral busca, na verdade, não é aquela ideia de ressarcimento, como eu coloquei para vocês dentro do primeiro momento, porque a gente não consegue ressarcir essa dor, esse sofrimento.
a gente vai tentar reparar, ou seja, a gente vai tentar atenuar, a gente vai tentar diminuir essa dor, né? Diminuir, eu digo, numa questão de atenuação, né? Numa questão, às vezes, que pode parecer como uma justiça, algo mais de índole moral mesmo, sabe? Algo que vai ali colocar aquela honra dessa pessoa que foi abalada de uma forma um pouquinho mais bem posta, ou seja, é um prejuízo que não é material, ou seja, um prejuízo imaterial que essa pessoa sofre, e em decorrência desse prejuízo imaterial, é nítido que nós temos a responsabilidade civil agindo, tá? Então, na verdade, nós temos esse prejuízo imaterial e, como eu coloco para vocês no nosso slide, vai trazer a ideia de um conceito de lenitivo, né? Derivativo ou sucedâneo. Então, na verdade, o nosso dano moral, ele acaba aparecendo dentro dessa ideia, né? Dessa ideia de reparação e não de ressarcimento dentro do nosso Código Civil e da nossa Constituição Federal, beleza? Então, o legislador, quando ele promulga algo dentro desse sentido, ele não está querendo colocar, por exemplo, um acréscimo patrimonial em decorrência de um ato ilícito que foi cometido contra você. Não é essa a ideia do legislador. Na verdade, o legislador está buscando a compensação que isso causou para você. Uma compensação de índole patrimonial, porque a gente não tem aquela ideia de ressarcimento, tá? Mas é uma forma da gente reparar. A gente vai verificar, por exemplo, hoje nós temos o direito de resposta, que pode ser visto, a depender do caso concreto, como uma forma de concretização dessa reparação. Então, nós temos aqui algumas questões interessantes, beleza? Um ponto, desculpa, um ponto que eu já quero deixar claro para vocês, isso daí na parte prática é muito importante. Quando o seu cliente perguntar, você tem que ter isso na ponta da língua, né? Súmula 498 do Superior Tribunal de Justiça. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Porque, novamente, aqui nós temos uma ideia de compensação e não de ressarcimento. Não de uma ideia, sabe, de acréscimo patrimonial. Não é isso que o legislador quer. Se fosse acréscimo patrimonial, incidiria imposto de renda. Não é isso que nós buscamos dentro desse instituto. Nós buscamos atenuar essa dor, nós buscamos compensar esses males que foram suportados por esse agente. Por tal razão, o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele entendeu que não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Então, fiquem tranquilos, tá? Pode existir ali, se Deus quiser, uma condenação ali em danos morais contra um requerido de uma ação que você está movendo dentro de R$1 milhão. Não vai incidir imposto de renda dentro desses R$1 milhão, beleza? Além disso, eu trouxe aqui um ensinamento do professor Fernando Noronha, que ele vai colocar para nós a seguinte lição, ó. A reparação de todos os danos que não sejam suscetíveis de avaliação pecuniária obedece em regra ao princípio da satisfação compensatória. O quantificativo pecuniário a ser atribuído ao lesado nunca poderá ser equivalente a um preço. Será o valor necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infligido, ou uma compensação pela ofensa à vida ou à integridade física. Então, dentro dessa lição do professor Fernando Noronha, a gente consegue enxergar muito bem qual que é a razão de ser do Instituto. É a razão de buscar ali uma ideia de uma compensação, é uma razão muito além da questão puramente patrimonial. Perfeito? Vamos lá. Para a gente começar aqui a entender um pouco melhor também sobre o dano moral, eu coloquei para vocês que nós temos um instituto muito importante, que vem com uma lei, que é uma lei, vamos dizer assim, recente, uma lei de 2015, que traz para nós uma compensação em relação a danos morais, que não é uma compensação meramente pecuniária. Somente o dinheiro, muitas das vezes, não vai reparar esse mal suportado por essa vítima, tá? E aí aparece o Instituto, que é regulado pela Lei 3.188 de 2015, foi aprovado em novembro de 2015 essa legislação, que traz esse importante instituto, que é o direito de resposta, tá? Um ponto que eu queria destacar para vocês, esse direito de resposta, por mais que o conceito seja igual, ele tem um instituto, um procedimento diferente do direito de respostas previsto na nossa lei das eleições, tá? Então, lá o conceito de direito de resposta é um pouquinho mais, vamos dizer, abrangente, e aqui nós temos uma questão muito mais prática, procedimental e material sobre o tema, tá?
Então, essa lei, muito importante, essa lei que vem para nós, a 3.188 de 2015, ela vai tratar, sobretudo, o procedimento judicial para exercício do direito de resposta, beleza? No nosso Código Eleitoral, nós temos também ali toda a questão procedimental eleitoral em relação ao direito de resposta, tá? Mas aqui nós temos uma ideia diferente em relação a isso, beleza? O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é o artigo 2º dessa lei, que vai trazer para nós a ideia de que se uma pessoa se sentir ofendida, né, com alguma matéria, que é algo que ofenda a sua honra, praticada por algum veículo de comunicação, esse ofendido, né, ele tem assegurado dentro desse artigo 2º o direito de resposta ou de retificação gratuito e proporcional ao agravo que foi cometido contra ele, tá? Um ponto que a gente precisa entender, né, um pouco mais material em relação, por mais que seja, vai ficar meio que repetitivo, mas o ponto em relação à matéria, né, essa ideia de matéria prevista no nosso dispositivo dessa lei 3.188 de 2015, ela vai colocar para nós qualquer reportagem, qualquer nota, qualquer notícia que foi divulgada por um meio de comunicação social, independentemente desse meio de comunicação ou da plataforma que é utilizada. Hoje nós estamos diante de um mundo de rede, né, conectados, então pode ser uma matéria impressa, pode ser uma nota de rodapé, pode ser Facebook, pode ser, enfim, a gente pode ter aqui 1 milhão de exemplos, tá? Mas o que a gente precisa para concretizar é um equívoco de uma informação contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, né, o nome dessa pessoa, a marca ou a imagem dessa pessoa física ou até mesmo a pessoa jurídica. A gente vai ter uma diferenciação muito interessante sobre dano moral e a própria aplicabilidade do dano moral em relação à pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica, diferente da pessoa física, ela também é detentora de honra. Mas a honra para a pessoa jurídica é a nossa chamada honra objetiva. Já a nossa pessoa física, ela possui tanto a honra objetiva quanto a honra subjetiva, ou seja, ela vai poder olhar para dentro, entre aspas, dentro da honra subjetiva, ou seja, aquela angústia, aquela dor interna, aquele, sabe, aquela ofensa à própria personalidade dessa pessoa. E nós também temos a ideia de honra objetiva, que pode ser vista numa relação interrelacional, ou seja, como que a sociedade repercutiu tal questão que foi colocada de forma inverídica. Então, aqui, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode sim utilizar dentro desse instituto do direito de resposta, porque pode ocorrer violação em relação à honra objetiva das pessoas jurídicas sem qualquer problema, tá? Parágrafo 3º desse artigo 2º da nossa lei 3.188, ele estabelece, na verdade, né, que essa retratação ou a retificação espontânea, pode acontecer isso, né? Ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaques, né? Ou seja, é a mesma forma, foi publicada uma folha, uma capa do jornal, vai ter que ser a capa do jornal de direito de resposta, tá? Publicidade, periodicidade, a dimensão do agravo não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por danos morais sofridos pela vítima. Então, essas medidas, na verdade, elas são cumuláveis e não são excludentes. Então, a pessoa pode, a empresa mesmo, publicou uma notícia falsa, né? Ela pode, no outro dia, se retratar. Isso não inibe dela responder um processo de indenização por danos morais e até mesmo sofrer ali uma ação de direito de resposta, tá? Então, isso não exclui, mas sim cumula, pode ser complementar, tranquilo? Quanto aos meios de efetivação desse importante instituto, né, a resposta à retificação, ela vai atender a forma, como eu já tinha mencionado, e a duração, ou seja, se houve um período ali de, enfim, aqui vamos colocar, ó, o seguinte, ó, o praticado agravo em mídia escrita ou na internet terá a resposta ou retificação, o destaque, a publicidade, a periodicidade e a dimensão da matéria que ensejou. Então, é mesmo prazo. Esta matéria que saiu na capa do jornal, por mais besta que possa parecer esse exemplo, ela saiu durante uma semana. Você vai ter uma semana estampado o seu direito de resposta em caso de procedimento, de provimento ali, de procedência do seu pedido, tá? Praticado o agravo em mídia televisiva, a resposta ou retificação, destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria que a ensejou.
Então, radiofônica também, mesma questão. Então, assim, forma e duração tem que bater ali com o mesmo nível da ofensa praticada, tá? O que eu queria colocar para vocês, por mais que nós estamos, né, dentro de uma lei muito recente, mesmo assim, antes dessa lei, por exemplo, nesse caso de 2010, lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu destaco para vocês, ele já buscava efetivar o direito de resposta em casos causados por notícias vinculadas, por exemplo, na imprensa. Então, esse caso de 2010, a lei de 2015, ele já trazia essa ideia. Então, vamos lá dar uma analisada dentro desse caso. Ó. Responsabilidade civil. Notícia falsa. Jornal que inadvertidamente publica o nome do autor como corresponsável por tentativa de furto ocorrida na residência de seu próprio genitor. Constando o nome do demandante no boletim de ocorrência como vítima, reconhecimento, todavia, do equívoco e publicação 2 dias depois, na seção de errata, com esclarecimento sobre o ocorrido. Reparação eficaz e cabal, com o restabelecimento da situação anterior ao dano, em termos a afastar o cabimento de indenização pecuniária por dano moral. Possibilidade de compensação financeira, que não há de ser vista como a única forma de reparação em casos tais. Reconhecimento da restituição in natura. Indenização descabida à sentença que condenou a editora ao pagamento de verbas de 20 salários mínimos reformada. Apelação da reprovida para o efeito de julgamento da improcedência da demanda. Apelação do autor para a majoração da verba prejudicada. Então, o que nós temos aqui? A ideia de uma reparação in natura, ou seja, a gente vai entender agora o que seria essa tal de reparação in natura a partir aí de agora. É interessante, só para fazer uma menção, por mais que não seja a minha área, nós temos a questão de uma lei, né, que foi uma lei bem recente, acho que 2019, não lembro, que é a lei do abuso de autoridade, né? Hoje, essas questões de publicação em jornal, gravações, por exemplo, vamos supor, aqui em Biporã teve uma investigação muito interessante que saiu ontem sobre fraude em relação à RPV. Então, tem alguns ali advogados que estão sendo investigados em relação a eventuais levantamentos de valores que não foram repassados aos clientes, né? É um absurdo isso acontecer ainda hoje, né? E antigamente a gente tinha, por exemplo, uma gravação em relação ali ao prédio, que pudesse ser a sede do escritório, às vezes nome, às vezes imagem. Hoje a gente não tem mais isso em relação a essa lei. Então, por isso que hoje é estranho, os jornais eles não colocam mais rosto, esse tipo de questão. Então, é só um ponto, porque é um comentário em relação a esse direito de resposta. Eu acho que vai existir não uma mitigação, mas uma diminuição em vários casos em relação a essa imposição legislativa recente, tá? Em relação a uma ideia, né, já da ideia de reparação in natura, mas ainda se tratando de direito de resposta, o Marco Aurélio de Mello, que eu estou colocando aqui, não é o ministro do STF que vai se aposentar agora em julho, mas o Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele é um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e ele é um fera do direito civil, aí, conhecidíssimo, e ele traz a seguinte lição, ó: diversos casos existem que o magistrado determina ao devedor que substitua o bem que não presta ao fim a que se destina por outra da mesma qualidade, quantidade e espécie que funcione adequadamente, ou então em que a decisão judicial determina que o devedor realize alguma atividade a que se obrigou, como a cobertura de tratamento a um consumidor de plano de saúde, a instalação de uma linha telefônica, a pintura de uma fachada, o desfazimento de uma construção. Então, todas as possibilidades, o Estado, o juiz, objetiva disponibilizar ao interessado a reparação in natura. Gente, aqui a gente tem um ponto muito interessante, tá? A reparação in natura é, de fato, você buscar o ressarcimento ou a restituição daquele prejuízo que essa vítima sofreu de forma idêntica. Não é semelhante, é idêntica à que foi prejudicada. Então, vamos imaginar. Deu perda total no carro. Tá lá. Vamos imaginar que é um Jetta 2020 Highline, GTI, sei lá. Deu perda total. A pessoa, o responsável pelo dano, pode comprar um Jetta igualzinho. Vamos supor que o carro tinha acabado de sair da concessionária, zero. GLI, GTI, agora, não, acho que é GLI o Jetta. Eu não sei, eu acho que é GLI.
vai lá, bate bem na hora que está saindo da concessionária. O cara que causou esse dano, ele pode ir lá na concessionária e falar, ó, toma, outro Jetta para você. Isso é uma reparação in natura, ou seja, você vai olhar a natureza, a essência daquele objeto que foi causado ali, o prejuízo, vai indenizar, vai entregar a mesma questão. É você colocar, dentro dessa lição do Marco Aurélio Bezerra de Mello, é perfeito, ó. Em diversos casos que existem, né, em que o magistrado determina ao devedor, ou seja, esse responsável por esse dano, substituir o bem que não presta ao fim, é que se destina por outra da mesma qualidade, quantidade, espécie, que funcione de forma adequada. Ou seja, às vezes não é um Jetta GLI, só que pode ser um Audi A3, né? Se a parte concordar, vamos ver ali. Tudo bem, às vezes não vai ter o teto solar, o Audi A3 é mais caro, mas é uma restituição de um bem ali que presta dentro das mesmas condições. Mas o que eu estou querendo colocar aqui para vocês é que nós temos a possibilidade da reparação in natura. No caso de direito de resposta, isso parece muito interessante, porque vamos supor, o que gerou essa ofensa dentro dessa pessoa? A matéria. Então, se você pode colocar ali uma retratação, uma resposta dentro dessa matéria, parece que você está trabalhando ali em relação a algo in natura, tá? Então, por isso que eu estou falando sobre isso. É nítido que esses casos, às vezes, podem parecer até mais interessantes que a própria compensação financeira, né? Como foi a análise do Tribunal de Justiça de São Paulo dentro dessa apelação de 2010. Mas, na verdade, o que nós temos é o seguinte: a depender do caso concreto, vai fazer mais sentido. Sobretudo em relação de direito de consumo, a gente vai ver muito isso, entregar dentro daquela ideia de... O nosso direito de consumo trata muito isso, né? Trata quando tem algum vício, a possibilidade daquele prazo de 90 dias para você fazer ali a restituição do valor, você fazer uma compensação do valor para um outro bem, ou você fazer ali uma distribuição de um outro bem que presta para a mesma finalidade, dentro da mesma qualidade, mesma quantidade, mesma espécie, dentro das possibilidades, tá? O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é nítido, ele é claro, ele positiva isso, tá? Então, nós temos 3 possibilidades lá no nosso Código de Defesa do Consumidor quando nós estivermos diante de vício. Aqui nós também temos isso. Aqui é um pouco mais complicado, mas é importante a gente colocar isso que a gente vai começar a trabalhar, que se chama classificação dos danos morais, tá? Primeiro a gente vai começar com o sentido próprio, que é a primeira classificação referente aos danos morais. Aquele clássico, né? O dano moral que causa na pessoa, né? Dor, tristeza, amargura, sofrimento, angústia e depressão. Então, aqui nós temos a primeira classificação, que é a classificação própria em relação ao nosso dano moral. Perfeito? Essa intenção aqui vai colocar, dentro do que está no slide aí para vocês, uma ideia de constituição daquilo que a pessoa sente. Ou seja, tem um aspecto muito subjetivo aqui, tá? E aqui, esse aspecto subjetivo, a gente pode denominar, sim, dano moral in natura também, tá? Para isso, tem que ficar claro que, para a caracterização do dano moral, que não exista a obrigatoriedade da presença desses sentimentos humanos negativos, conforme foi aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil, no enunciado número 445. O que fala para nós? Ó, o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como dor ou sofrimento. Nosso exemplo clássico, dano moral da pessoa jurídica, que é claro que ela não vai sofrer dor, porque ela não tem subjetividade nesse aspecto. O empresário tem, a empresa não. Como a empresa não tem, é impossível a gente, vamos supor, colocar um dano moral para a empresa se a gente fosse considerar somente essa ideia de dor, tristeza, amargura. Não é isso. Não é isso, tá? Então, na verdade, esses sentimentos negativos, eles são excluídos. Então, nós temos aqui a ideia, sim, de uma classificação antiga, mas essa classificação antiga, ela foi ali, foi ficando de lado, vamos dizer assim, tá? Foi ficando de lado. E a gente vai entender algumas questões, o porquê disso. Nós vamos ver questões de prova, tudo que é uma evolução dentro da própria teoria, tá? Mas o nosso dano moral próprio é exatamente isso, aquela ideia de dor, sofrimento, essas coisas. Eu não estou falando que existe uma exclusão 100% disso. Se a vítima do evento danoso sofreu ali uma amargura, um sofrimento, uma depressão, é nítido que a gente vai estar diante de dano moral pelo sentido clássico da palavra, né? Pelo sentido clássico da criação do Instituto. Então,
Ele não foi afastado, mas ele não consegue abranger todos os casos. Esse que é o ponto, isso que importa, tá? Um caso que é muito interessante, que vai referendar isso que eu estou colocando para vocês, é a hipótese de indenização imaterial a favor de pessoa absolutamente incapaz, né? Mesmo que não se comprove esses sentimentos desagradáveis. Nós temos um recurso especial muito importante no Superior Tribunal de Justiça, que é o recurso especial 1.245.550, que vem lá de Minas Gerais. Olha que legal isso daqui, ó. O absolutamente incapaz, ainda quando impassível de detrimento anímico, pode sofrer dano moral. E o dano moral caracteriza-se por uma ofensa e não por uma dor ou padecimento, né? Então, eventuais mudanças no estado de alma do lesado, decorrentes do dano moral, portanto, não constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. Já os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são os denominados pela doutrina como direitos da personalidade, que são aqueles reconhecidos à pessoa humana, tomada em si, mesma e em suas projeções na sociedade. A Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque, realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. Então, a dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalísticos, e é o ataque a esse direito o que se convencionou chamar dano moral. Então, olha essa lição aqui do STJ, do nosso relator, né, o ministro Luiz Felipe Salomão. Isso aqui é perfeito, né? Assim, por mais que a gente tenha crítica, novamente, em relação a este conceito clássico, mas se vocês pudessem levar uma forma bem objetiva da nossa aula de hoje, seria essa lição prevista no voto do relator, né, nosso ministro Luiz Felipe Salomão, dentro desse RESP 1.245.550 de Minas Gerais. Isso daqui é muito legal. É isso, entendeu? É isso. É claro, fazendo só uma menção aqui, esse julgado ele vem de abril de 2015. Em 2015, nós temos uma lei muito importante também que nós estudamos no ano passado, nós estudamos também já nesse ano, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Nossa Lei 13.146 de 2015. E a Lei 13.146 de 2015 faz profundas alterações em relação à incapacidade, tá? Então a gente sempre tem que atentar, por mais que esse julgado seja muito interessante, o principal ponto desse julgado ali são as questões conceituais que o nosso ministro Luiz Felipe Salomão acaba trazendo para nós, perfeito? Falamos do sentido próprio, agora a gente vai falar do sentido impróprio, tá? No seguinte sentido, o dano moral vai constituir qualquer lesão aos direitos da personalidade. Que, assim, os nossos exemplos de direitos da personalidade, né? Liberdade, orientação sexual, opção religiosa, né? Entre outros. Trata-se do dano moral em sentido amplo lato sensu, que não necessita da prova do sofrimento em si para a sua caracterização. Casos que a gente pode citar aqui da jurisprudência. Lesão ao direito de liberdade. Responsabilidade civil do Estado, obrigação do Estado pela incolumidade dos cidadãos. Cidadão submetido à revista e à condução a distrito policial fora das situações permitidas pela lei. Indenização por dano moral, cabimento, desnecessidade de prova acerca do dano, do sofrimento moral, desculpa. Critério para verificação, provimento que se dá recurso em relação ao autor. Então, assim, aqui nós temos a ideia a gente vai estudar bastante isso, mas um dano moral em ré ipsa, um dano moral que não vai necessitar da prova do sofrimento em si para sua caracterização. A gente vai ter uma evolução desse instituto, mas nós temos o sentido impróprio, tá? Que é o sentido mais amplo do que o sentido próprio da classificação dos danos morais. Além disso, nós temos mais outras, vamos dizer assim, duas classificações, né? Em relação à prova da questão do dano moral, né? Duas classificações. A primeira possibilidade é do dano moral provado ou dano moral subjetivo. Então, é uma regra geral, segundo a qual o atual estágio da jurisprudência nacional é aquele que necessita ser comprovado pelo autor da demanda e é um ônus que lhe cabe, né? Um ônus que cabe ali ao autor da demanda. O caso muito tradicional em relação a isso é caso de acidente de trânsito.
Então, por exemplo, um acidente de trânsito básico, né, um acidente de trânsito, por exemplo, que não ocorre uma morte, um acidente de trânsito que não ocorre ali uma perda de um membro, uma amputação, algo nesse sentido, uma lesão que gera ali um afastamento severo do trabalho dessa pessoa, uma redução sobre a incapacidade laboral dessa pessoa. Assim, o dano moral, eu tenho um caso muito que eu estou enfrentando aqui, que é um caso, nossa, besta. Foi o seguinte, meu cliente, né, ele já é cliente de outros casos, ele estava com o carro dele, parou, estava chovendo, sinaleiro, ele foi parar no sinaleiro, não viu que tinha uma moto na frente dele e bateu na traseira da moto. Beleza. Quanto que deu de prejuízo? R$ 800. O que aconteceu? Enfim, o proprietário da moto constituiu um advogado e o advogado moveu uma ação sem ligar para o meu cliente, oferecendo ali um acordo, né? Meu cliente falou, não, tudo bem. O que a gente vai fazer? Eu pago esse valor. Chegou na audiência de conciliação, falei, ó, doutor, R$ 800, corrigi ali para audiência de conciliação, R$ 1.100, falei, vamos fechar em 1.100, eu já dou a correção aqui, a gente mata esse processo, porque é o dano material, isso daqui tá certo, a gente vai ser responsabilizado, meu cliente nunca se eximiu dessa responsabilidade, ele vai pagar isso, não tem problema algum, ele paga à vista. Né? Aí o advogado falou, não. Falei, por que não? Ele falou, não, porque eu quero mais uns 2.000 pelo menos de dano moral. Aí eu falei, putz, mas aí complicou, né? Ou ele faltou na aula de responsabilidade civil, ou ele, sei lá, tá querendo crescer os olhos ali dentro da causa. Porque dentro dessa ideia clássica, o cara não sofreu nada, ele não sofreu uma dor, não tem dor física, não tem absolutamente nada. Ele teve ali a moto prejudicada, a moto conseguiu andar até mesmo depois do acidente, ele teve que mudar ali algumas questões, reparar ali questões de sinalização, essas coisas foi um negócio, sabe, não teve prejuízo em eixo, nada disso, foi um negócio bem básico, né? Só pelo valor a gente tem ali mais ou menos uma ideia. Então, aqui no caso de acidente de trânsito, nós temos a necessidade do autor provar que ele sofreu dano moral. Então, essa é a visão do STJ, é a visão consolidada. 2018 eu trouxe aqui uma jurisprudência para vocês, recente, 1.653.413 do Rio de Janeiro, que fala para nós de forma bem categórica, ó, a condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstram o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas. Então, assim, eu não sei o que está esperando, a gente vai para a audiência de instrução agora, não vai ter testemunha, porque o cara estava de moto, meu cliente estava sozinho, se colocar qualquer testemunha, é uma testemunha provavelmente suspeita, né? E tá lá, vamos ver o que dá. Quando sair o resultado, eu falo para vocês. Ah, e aliás, lembra daquele caso que eu mostrei para vocês do fortuito interno do banco, lá de Santa Catarina? Foi julgado essa semana e confirmaram a sentença. Então, o banco lá, de fato, foi refutado a hipótese de fraude. Como eu falei para vocês, é um julgado um recurso nominado, bem categórico ali na ementa, falando, ó, isso daí não cola, a gente sabe disso, não pode resumir a fraude de terceiros dentro dessa hipótese, né, que é caso de fortuito interno. Depois, se quiserem que eu mostre aí, depois vocês falem aí. Bem simples. Então, nós temos o dano moral que precisa ser provado, que é a nossa ideia de dano moral subjetivo, e nós temos o nosso dano moral presumido, ou o nosso dano moral objetivo, que basicamente vocês vão encontrar na literatura, jurisprudência, com certeza quem já atua nessa área já ouviu dizer sobre esse tema, que é o dano moral em ré ipsa, né? Ou seja, aquele dano moral que não necessita da prova dentro do caso concreto. Por quê? Nós temos inúmeros exemplos, a gente vai passar por alguns desses exemplos hoje, que são os exemplos mais tradicionais, vamos dizer assim, que, por exemplo, o abalo do crédito, né? Uma inscrição dentro de órgãos de proteção de crédito indevida. Nós temos, sim, a ideia de um dano moral presumido. Uso indevido da imagem, morte de uma pessoa da família, a perda de órgão ou parte do corpo, né? Dentro da hipótese de perda de órgão, né? Ou da parte do corpo, há que se falar também de dano estético presumido em ré ipsa. A gente vai ver que dano estético hoje é uma categoria também autônoma em relação a dano moral. A pessoa pode ser condenada, por exemplo, R$ 20.000 em dano moral e R$ 20.000 em dano estético, R$ 15.000 em dano estético e 30 em dano moral, enfim, são danos autônomos hoje. Isso aí já é consolidado também na visão jurisprudencial. Então, tanto o dano moral em ré ipsa em relação à amputação de algum membro, algo nesse sentido, aparece para nós, mas também o dano estético presumido, tá? Que também vai ser o dano estético em ré ipsa também.
beleza? O Superior Tribunal de Justiça ele tem entendido, né, que nos casos de lesão há valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal. Também o dano moral vai dispensar a prova dos citados sentimentos humanos desagradáveis. Por exemplo, sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para a configuração do dano moral. Esse aqui é o informativo do STJ 513. Então, quando a gente estiver diante de ofensa à dignidade da pessoa humana, esse dano moral ele se torna presumido, ou seja, não precisa provar. Diferente do dano moral subjetivo, do dano moral provado, no caso de acidente de trânsito, via de regra, nós temos isso, tá? Voltando para o nosso exemplo do caso do meu cliente que bateu na moto no sinaleiro, que estava totalmente errado, meu cliente, tá? Não tem o que falar, ele vai ter que pagar a indenização, a gente sabe disso. Mas vamos supor que o acidente foi tão forte, que a pessoa da frente teve que amputar a perna. Aí sim, a gente vai falar, por exemplo, de eventuais lucros cessantes, do que essa pessoa deixou de receber dentro do seu trabalho. A gente vai falar de amputação, né, um dano estético. A gente vai entender que o dano estético não quer dizer a beleza, não é isso que o Instituto também traz. É, de fato, ali, alguma perda funcional. É um instituto muito interessante, um instituto muito legal, muito bonito também. Falar sobre dano estético, a gente vai dar uma aula bem legal nesse sentido também. Então, além do dano moral, que seria presumido dentro desse caso, o dano estético também seria presumido. Então, assim, por isso que está a diferenciação, é a análise do caso concreto. Tá, meu cliente bateu na traseira da moto, a moto teve lá o prejuízo patrimonial, a responsabilidade vai se resumir a danos patrimoniais, sobretudo danos emergentes, tá? Vamos imaginar, essa pessoa trabalha como motoboy, Uber Eats, algo nesse sentido, né? Aí nós teríamos o lucro cessante que poderia até ser objeto de discussão, mas aqui não, foi meramente um prejuízo ali em relação ao conserto da moto. Então basta o nosso dano emergente dentro desse caso, ponto. Mas vamos imaginar ali a amputação da perna desse motociclista, né? Aí sim a gente teria indenização por dano moral presumido, ele seria ali também, provavelmente, ter que pagar um lucro cessante em relação ali a essa perda funcional, e também nós teríamos a ideia de um dano estético em rei. Então é a análise do caso concreto que vai determinar aí para nós. Então não quero dizer que, por exemplo, acidente de trânsito vai ser assim. Não. Se tiver algumas modalidades, é claro que o dano moral vai aparecer como presumido. É isso que importa, beleza? Bem, vamos falar um pouquinho desse dano moral em ré ipsa. Isso aqui é a parte mais, não mais interessante, mas uma parte muito legal, porque é onde a gente tem uma aplicação prática muito grande do Instituto do Dano Moral, beleza? Bem, qual que é a ideia que a gente tinha inaugural dentro da Constituição? Falei para vocês que a Constituição colocou uma radical na discussão sobre a possibilidade de reparação de danos imateriais. Isso eu comentei com vocês já. A questão é que a Constituição, quando trouxe o Instituto Dano Moral, ela trouxe como algo que seria presumido via de regra. Então, todos os casos de dano moral seriam presumidos, ou seja, não precisaria ali fazer uma prova pelo autor. Poderia, sim, ser comprovado pelo réu, que de fato não houve, e por isso que, em regra, seria presumido, né? Então, essa presunção poderia caber uma prova contrária dentro dessas questões. Mas a ideia do dano moral para a nossa Constituição Federal era que ela fosse um dano moral presumido. Dano moral em ré ipsa, né? Mas o que aconteceu? Houve um desvirtuamento desse instituto. Vocês sabem, né? Eu não gosto desse termo, mas houve ali a indústria do dano moral. Tudo se reparava. Ah, aconteceu não sei o quê, dano moral. Como todo instituto, que é utilizado de excesso de forma equivocada, ele foi desvirtuado, e aí começou ali a aplicação, e nós acho que estamos ainda dentro dessa curva, por mais que no plano do STJ a gente tenha melhorado talvez um pouco dentro desse sentido, mas aqui, por exemplo, no Paraná, nós temos algumas questões que ainda estão sendo discutidas, por exemplo, fila de banco. Fila de banco era dano moral em ré ipsa. Só que começou todo mundo a entrar contra a fila de banco, todo mundo. Aí falou assim, então peraí, às vezes pode ser visto como mero desaboro, ou seja, aquele mero aborrecimento do cotidiano, e aí precisaria de uma necessidade de prova, uma negativa do banco, alguma coisa desse sentido, um protocolo, enfim. Então nós tínhamos, por exemplo, você é uma cabeleireiro, sei lá. Você atrasou no banco e você perdeu o horário que estava marcado com uma cliente sua. Opa, então aí pode ser que tenha dano moral, mas você vai ter que
comprovar isso, você vai ter que provar isso. Se é advogado, perdeu o primeiro contato com o cliente ali, primeira reunião, mesma coisa. Então, assim, pelo Instituto ter sido desvirtuado, houve essa, aspas, indústria do dano moral, e aí, como resposta em relação à indústria do dano moral, houve ali uma mudança dentro do paradigma, que era o paradigma que a Constituição tentou colocar, de dano moral presumido, e começou a ter a necessidade de prova desse dano moral, né? Então, a nossa tendência atual, como eu coloquei para vocês, a gente praticamente vive uma linha assim de déficits e superávites, né? Ou seja, a tendência atual é que sim, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, de ampliar dentro dos casos concretos, dentro da análise do caso concreto, possibilidades e regras de aplicação de dano moral presumido, ou seja, dano moral em ré ipsa, ou seja, dano moral sem a desnecessidade da prova, né? Você não precisa comprovar esse dano moral, só que são casos mais específicos, mais pontuais, beleza? Então, dentro desses casos, a gente vai trabalhar aqui alguns exemplos, vamos ver até onde a gente consegue ir aqui na aula de hoje, eu vou tentar ir até a gente mais conseguir, beleza? Mas o primeiro caso de dano moral presumido, em ré ipsa, é o nosso uso indevido da imagem. A gente vai ver que existem algumas exceções, aliás, uma exceção mais pontual, mas o nosso uso indevido da imagem gera um dano moral presumido. Então, vamos imaginar. Você está lá, né, de repente, fumando, sei lá, um cigarro numa praça, ou sei lá o que você está fazendo, aí gravam a sua imagem, utilizam aquela imagem de forma no âmbito, sei lá, municipal, estadual, federal, sem o seu consentimento, sem a sua autorização, sem uma prévia ali, anuência desse uso da imagem, tá? Então, como você não autorizou esse uso da imagem, a partir de 2009, que teve assim, debates históricos dentro do Superior Tribunal de Justiça, foi editada a nossa súmula 403, que traz para nós a seguinte lição, tá? Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Então, vamos imaginar que, por exemplo, você estava lá na praça fumando um cigarro na hora do trabalho. E aí essa imagem saiu. Aí você teria que provar que, de fato, esse daí prejudicou, você perdeu o emprego por isso, essas questões, enfim. Só que em 2009, o STJ falou, não precisa provar isso, tá? A partir do momento que houve a vinculação dessa imagem para fins econômicos ou comerciais, então vamos imaginar que eu fumando cigarro na praça, eu sei que não pode mais isso, mas vem a Marlboro e cria uma, uma propaganda em relação a isso, porque todo esse meu estilo de cowboy aqui, eu represento bem ali o branding da marca, né? Mas o STJ em 2009 falou, não tem autorização, vai existir ali a condenação. De forma sucessiva, a 7ª Jornada de Direito Civil, isso em 2015, do CJF, né, aprovou um enunciado muito bom, segundo o qual o dano à imagem estará configurado quando? Presente a utilização indevida do bem jurídico imagem, né? Independentemente da concomitante lesão a outro direito da personalidade, sendo dispensável a prova do prejuízo do lesado ou do lucro do ofensor para a caracterização do dano por se tratar de modalidade em ré ipsa, tá? Então, o enunciado 587 da nossa 7ª Jornada de Direito Civil também trouxe a ideia de dano moral em ré ipsa pelo uso indevido da imagem de qualquer pessoa ali, que, independentemente de lucro dessa pessoa que ofendeu essa utilização dessa imagem, etc. Só que a gente tem um outro ponto muito interessante aqui. Aqui é muito legal. E é aqui que vai cair, provavelmente, nas provas de vocês aí, tá? Que trata, na verdade, das exceções referentes a essa súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o STJ, de forma mais recente, 2017, 2018, dentro de 2 julgados aqui que eu coloco para vocês, eles mitigaram essa súmula 403 no fundamento de fatos históricos de interesse social. Então, quando nós estivermos diante de fatos históricos de interesse social, existe sim a possibilidade de se mitigar a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça.
Qual é o primeiro caso? O segundo caso eu já coloquei ali para vocês, né, do ex-goleiro do Santos Futebol Clube, e aqui a gente vai colocar isso, mas o primeiro caso é referente à Glória Pérez, né? Glória Pérez, acho que todos bem sabem, ela é uma diretora de novelas, extremamente famosa aqui no Brasil e no mundo, né? Ela tem um reconhecimento gigantesco, e a Glória Pérez, ela teve a sua filha assassinada, né? Por um ator, foi um negócio que, assim, foi um negócio que gerou um embate muito grande sobre várias questões à época, e a Record, né, produziu um documentário sobre o assassinato da filha da Glória Pérez, né, e ela, querendo ou não, quando vinculou a filha da Glória Pérez, ela continuou, ela começou, né, ela utilizou imagens, né, da filha da Glória Pérez sem autorização da mãe, né, e é muito interessante que o STJ analisou esse assunto lá em 2017. Vamos dar uma olhada aqui dentro desse julgado. Ó. Vamos lá. É inexigível a autorização prévia para divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social. Nessa hipótese, não se aplica a súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça. Ao resgatar a memória coletiva de um fato histórico de repercussão social, a atividade jornalística reforça a promessa em sociedade de que é necessário superar em todos os tempos a injustiça e a intolerância contra os riscos do enriquecimento dos valores fundamentais da coletividade. Eventual abuso na transmissão do fato cometido, entre outras formas, por meio de um desvirtuado destaque da intimidade da vítima ou do agressor, que deve ser objeto de controle sancionador. A razão jurídica que atribui ao portador do meio de informação, né, uma sanção, entretanto, está vinculada ao abuso do direito e não à reintegração do fato histórico. Então, na espécie, a rádio e televisão Record veiculou reportagem acerca do trágico assassinato de uma atriz ocorrido em 1992, com a divulgação de sua imagem, sem prévia autorização. De acordo com a conjuntura fática, cristalizada pelas instâncias ordinárias, a relevância nacional da reportagem vinculada pela emissora, sem qualquer abuso na divulgação da imagem da vítima. Então, não há que se falar, portanto, em ato ilícito passível de indenização. Então, nós temos aqui uma dispensa, uma mitigação da súmula 403 do STJ. E o segundo caso, que é um caso mais recente ainda, de 2018, tem a reparação de danos proposta por um ex-goleiro do Santos Futebol Clube, em virtude da veiculação direta de sua imagem reproduzida por ator profissional contratado e sem prévia autorização dentro do documentário do Pelé Eterno, né? Então, o que trouxe o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva? A simples representação da imagem de pessoa em obra biográfica audiovisual que tem por objeto a história profissional de terceiro não atrai a aplicação da súmula 403 do STJ. Então, máxime quando realizada sem nenhum propósito econômico ou comercial, ou seja, estava ali o documentário do Pelé, apareceu o goleiro do Santos, e aí o goleiro do Santos entendeu que ia processar por uso indevido da sua imagem, e o STJ falou, não, não é isso que vai acontecer aqui dentro deste caso, perfeito? Vamos falar da inscrição indevida, né? A inscrição indevida é o ponto que talvez seja o mais comum aí, que todo mundo já ouviu falar. Opa, fui inscrito indevidamente do Serasa. Às vezes é muito sonho aí das pessoas, né? Fala, pô, ganhar 10, 15, 20 mil reais por uma inscrição indevida. Só que aqui a gente tem alguns pontos interessantes sobre a inscrição indevida. Gente, vamos fazer aqui a inscrição indevida e aí a gente finaliza a aula, tá? Pois bem, para o Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito do seu nome gera dano moral presumido, dano moral em rei, tá? Então vamos supor, você, bom, sei lá, o Vinícius nunca teve nenhuma relação jurídica com a Faculdade Dom Bosco. A Faculdade Dom Bosco chega, notifica o Vinícius que o Vinícius tem um débito aberto, o Vinícius notificado, ele não faz nada, porque ele fala, pô, não tenho vínculo nenhum, pode entrar em contato com a universidade, algo nesse sentido. A universidade vai lá e inscreve ele no Serasa, por exemplo. O Vinícius fala, opa, nunca tive relação jurídica com essa instituição. O que o Vinícius vai fazer? Ele vai constituir um advogado, ou daqui a alguns anos, ele mesmo em causa própria,
vai lá, move uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com reparação por danos imateriais. O que o juiz, no caso concreto, vai colocar? Opa, não existiu relação jurídica, está declarado aqui que não existiu. Então, afasta qualquer questão ali de vínculo entre essas partes. Segundo ponto, opa, de fato, existiu a inscrição indevida do nome do Vinícius no órgão de proteção ao crédito. Vinícius precisa provar alguma coisa? Não. Não precisa provar absolutamente nada. Basta que ele junte lá o comprovante de inscrição indevida, pronto, é isso. No meu caso lá do fortuito interno do banco, lembre-se, eu mostrei ali para vocês na inicial. O que aconteceu? Uma pessoa utilizou documentos falsos, criou uma conta em nome do meu cliente, utilizou ali o cheque especial, negativou o nome do meu cliente. Meu cliente não era correntista do Banco do Brasil dentro desse caso. Meu cliente move uma ação contra o Banco do Brasil para declarar a inexistência dessa relação jurídica e tem o dano moral presumido. Presumido, porque como não há relação jurídica, como a gente pode atribuir um débito em relação a alguém? Então, a partir do momento que existe uma inscrição indevida, nós temos o dano moral presumido. STJ, isso daqui é pacífico, tá? Desde o ano 2005. Inscrição indevida no CADIM. Dano moral presumido. Redução do quanto fixado pelo tribunal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, por si só, justifica o pedido de ressarcimento a títulos de danos morais, tendo em vista a possibilidade de presunção do abalo sofrido. Redução do valor fixado pelo tribunal de origem em virtude da situação fática abstraída dos autos, faz necessária a redução para R$5.000. Gente, aqui é o seguinte, meu cliente, dentro do caso dele, ele não precisou, assim, comprovar que ele estava sofrendo humilhação quando ele foi abrir uma outra conta bancária ali em outra instituição, que foi, de fato, onde ele descobriu que ele estava com o nome negativado, vamos supor que essa pessoa vai contrair algum crédito, fazer um financiamento, e daí consta que o nome dela está negativado, todo esse abalo ele não precisa provar. Por quê? Porque é um dano moral presumido. Ou seja, dentro dos casos envolvendo nosso dano moral presumido, a inscrição indevida é um dos casos mais clássicos, tá? Tanto é que nós temos uma premissa-regra dentro da tese primeira da edição 59 da jurisprudência em tese do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em tese é uma ferramenta muito interessante, eu não lembro o ano que foi instituída, acho que é coisa de 2009, 2010, que traz ali a ideia de enunciados. Não gosto do termo enunciado, mas de fato é uma tese, né? São teses fixadas pelo STJ que é o que predomina ali na análise do órgão, tá? Então, a tese primeira da edição 59 trouxe para nós a seguinte lição, ó. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral em ré ipsa. Então, a gente vai falar de abalo de crédito a gerar a presunção do prejuízo da pessoa natural. A partir do momento que você é inscrito no órgão de proteção ao crédito de forma indevida, já existe uma presunção de abalo na sua pessoa natural. Então, você não precisa provar mais absolutamente nada. Basta que você comprove ali que houve, de fato, uma inscrição indevida dentro dos casos, porque se é caso de relação de consumo, pode existir ali a inversão do ônus da prova, vocês bem sabem disso, mas o importante aqui é exatamente isso, presunção do dano moral, perfeito? Nós temos uma exceção aqui, tá? A exceção, ela é extremamente criticada. Se vocês pegarem, sobretudo, os professores de direito do consumidor, assim, é uma treta muito grande, tem, às vezes, alguns advogados que, dentro do caso concreto, deixam passar isso, e é uma tese de defesa muito interessante, tá? Então, você é instituição, algum empresário, você está advogando para algum empresário, pode utilizar e deve utilizar dessa tese que é formulada na súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Não vou fazer juízo de valor se eu concordo ou não, tá? Mas existe uma série de críticas em relação a essa súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, né? O que fala essa súmula? Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando pré-existente legítima inscrição ressalvado o direito de cancelamento. Então, vamos imaginar que no caso do Vinícius aqui, voltando, desculpa, Vinícius, para pegar você aqui para Cristo, mas dentro do caso do Vinícius, por exemplo, vamos imaginar que a faculdade Dom Bosco inscreveu ele indevidamente no Serasa, de fato.
Mas vamos imaginar, eu, Arthur, tenho lá uma farmácia. O Vinícius foi lá na minha farmácia, fez o cadastro, comprou ali algumas coisas e não pagou. E eu inscrevi ele no crédito. Foi mal aí, Vinícius, mas ferramentas didáticas aqui. E eu inscrevi você lá no SCPC, né? CEPROC. Então, os clientes falam CEPROC. Escrevi no CEPROC. Aí o Vinícius vai lá e move ação contra Dom Bosco. E aí vem a Dom Bosco em contestação e fala assim, gente, tem a súmula lá, 385 do STJ, que fala assim, se tiver uma anotação regular, não vai caber dano moral para essa pessoa. Porque qual que é a ideia? Aqui existe um fundamento para isso. Se é criticável ou não, tudo bem, mas tem um fundamento. Qual que é o fundamento? Por que é presumido dano moral quando existe inscrição indevida? Porque a pessoa tem um nome, e o nome, para muitas das pessoas, é o bem jurídico a ser tutelado. Perfeito? Então, escreveu indevidamente no Serasa, você está maculando o nome dessa pessoa na praça. Só que, por isso é presumido. Só que, como a gente pode colocar isso, ou seja, essa maculação do nome da pessoa na praça, sendo que essa pessoa já tem inscrições devidas? Voltando aqui para o caso do Vinícius. Como que o Vinícius pode falar? Opa, Dom Bosco, você me inscreveu indevidamente, você está maculando meu nome, então preciso ser ressarcido aqui dentro dos meus danos morais, né? Bem, preciso ter ali alguma ideia de uma compensação em relação a isso, sei lá, né? Ressarcido não, tá, gente? Eu falei para vocês 1 milhão de vezes que não pode confundir os termos. Preciso ser reparado em danos morais, porque, fui inscrito lá indevidamente, não sei o quê, meu nome, enfim. Aí vem a Dom Bosco e fala, opa, mas tem lá, né? Essa súmula parece que é interessante. Súmula 385, você tem lá uma inscrição devida na farmácia do Arthur. E aí, já era. Tem muito juiz que acaba, às vezes, fechando o olho para isso, tá? Então, pode recorrer ali, que talvez, provavelmente, nas turmas recursais, sobretudo, ou nas câmaras cíveis, isso daí será julgado. Pois bem, essa súmula 385 do STJ veio em 2009, faz um tempo que ela está aí. Em 2016, o STJ rediscutiu essa matéria, tá? E gerou o informativo 583. Aí, quando rediscutiu, os críticos, né, dessa súmula ficaram lá animados, tal, vai melhorar, não sei o quê. Aí veio o STJ em 2016 e coloca o seguinte, ó. O STJ, quando quer ser sacana, ele é sacana. A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, quando pré-existente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça prevê que, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando é pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. O fundamento dos precedentes da referida súmula é que quem já é registrado como mal pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito. É aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Embora extraídos de ações voltadas contra cadastros restritivos, aplica-se também às ações dirigidas contra supostos credores que efetivaram inscrições irregulares. Então, ressalta-se, todavia, que isso não quer dizer que o credor não possa responder por algum outro tipo de excesso. A anotação irregular, já havendo outras inscrições legítimas contemporâneas, não enseja por si só dano moral, mas o dano moral pode ter por causa de pedir outras atitudes do suposto credor, independentemente da coexistência de anotações regulares, como a insistência em uma cobrança eventualmente vexatória indevida ou o desleixo de cancelar, assim que ciente do erro, a anotação indevida. Portanto, na linha do entendimento consagrado na súmula 385, o mero equívoco em uma das diversas inscrições não gera dano moral indenizável, mas apenas o direito de suprimir a inscrição indevida. O que é isso daqui traduzindo? O STJ, quando estava todo mundo imaginando que ia dar uma mitigação nessa súmula 385, veio lá e, piorou. Ou seja, ela ampliou, o STJ amplia os efeitos, a aplicação dessa súmula 385 em relação a credores em que tem ali
por exemplo, aos mantenedores, por exemplo, dos próprios órgãos de proteção ao crédito. Então, se a pessoa ali está inscrita irregular, às vezes por um equívoco, por algum erro, algo nesse sentido, mesmo assim, às vezes a gente consegue afastar dentro dessas possibilidades, desse informativo 583 do STJ. Gente, quando é contra... Eu não vou falar isso daqui, não. Mas você já sabe o que eu iria falar, né? A visão do STJ. Um outro ponto extremamente polêmico em relação ao nosso Superior Tribunal de Justiça. Vamos imaginar que o Vinícius está lá devendo na minha farmácia R$ 500. Só que eu inscrevo ele, juros sobre juros, está lá o valor do boleto, eu não faço dentro do parâmetro oficial do Tribunal de Justiça, e vou lá e escrevo o Vinícius por R$ 1.000. Só que o valor, de fato, é 500 atualizado dos R$ 700, ou seja, eu estou escrevendo R$ 300 a mais. Esses R$ 300 a mais, será que a gente pode discutir ali uma ideia de presunção de dano moral? Parece que seria interessante. STJ. Cuidando-se de protesto irregular do título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que naturalmente faz associar ao devedor a pecha de mal pagador perante a praça. Todavia, na hipótese em que o protesto é irregular por ter como objeto o título de crédito sacado em valor superior ao efetivamente devido, não há se falar em abalo de crédito, pois, em maior ou menor grau, o obrigado, em caso sacado da duplicata, permanece na condição de devedor, estando de fato impontual no pagamento da dívida, embora em patamar inferior ao apontado na carta, não se extraindo no particular a agressão à reputação pessoal da recorrente, à sua honorabilidade e credibilidade perante seus concidadãos, não se tem por configurado o dano moral. Então, aqui é o seguinte, dentro dessa hipótese também o Vinícius não seria indenizado, por mais que tenha ali uma inscrição em excesso, ele também não seria individualizado. Gente, eu vou parar por aqui em razão da hora, depois na aula que vem a gente continua aqui com esses casos de dano moral presumido, tá? Eu vi que vocês não colocaram o nome no chat, mas não tem problema, é véspera de feriado, eu não vou fazer, enfim,